Carvalho Melo, sou integrante do Alvorecer, minha orientadora e coordenadora do meu núcleo de língua inglesa e do projeto geral é a Elisa Borges da Contrelencar, que não pôde estar aqui, mas estou aqui representando ela também. O título do nosso trabalho é Linguagem, Identidade e Contexto Local, Leitura e Produção de Unicontos em Língua Inglesa. Pode passar. Tá. O nosso projeto geral se chama Cantos Aldeia e Serás Universal, Linguagem, Identidade e Contexto Local. Esse projeto entrega 3 eixos em letras, que é o da leitura e produção de textos em língua portuguesa, literatura tocantinense / literatura produzida no Tocantins e a língua inglesa, que é o meu núcleo de pesquisa. Esses 3 eixos, eles têm ações separadas, porém que em algum momento acabam se entrelaçando, como por exemplo, o meu é o de língua inglesa. Porém, nós trabalhamos leitura e produção de textos em língua portuguesa como base para que os alunos consigam fazer leitura e produção de textos em língua inglesa. Mas nós também usamos a literatura tocantinense, a literatura produzida no Tocantins, para que nós possamos conseguir com que esses alunos tragam a língua inglesa para o contexto local e que aprender a língua inglesa possa ter algum significado. Aqui no nosso curso de letras, na graduação, nós temos 2 habilitações, que é a de língua portuguesa e a de língua inglesa. Antigamente, quem entrava em letras já saía com a dupla licenciatura. Hoje não. Hoje, quem quer fazer os 2, precisa fazer os 2 separadamente para ter a dupla licenciatura. Mas o que nós percebemos é que a grande maioria escolhe a língua portuguesa. E escolhe a língua portuguesa porque, de certa forma, tem algum medo de ir para a língua inglesa. E esse medo, nós conseguimos constatar que não vem da graduação, ele vem lá desde a educação básica. Então, em princípio, observando todo o contexto histórico e social que acompanha o ensino-aprendizado do inglês no Brasil, sobretudo nas escolas públicas, é possível identificar aspectos que indicam e evidenciam um processo de exclusão em relação à língua, como a compra de discursos sociais de fracassos, a falta de motivação e de significado em aprender uma língua estrangeira. Deve alencar, quem sabe somos nós também. Que é essa compra de discursos sociais de fracassos. Que o aluno de escola pública, ele não consegue, ele não pode aprender inglês. Não há como aprender inglês nas escolas públicas. E os próprios alunos, eles já têm isso dentro deles. Professora, eu não sei inglês, eu não consigo falar inglês. Mesmo até antes mesmo deles tentarem fazer uma atividade, fazer uma produção, eles já falam, professora, eu não consigo. Eles nem entendem. Então, essas coisas são esses discursos sociais de fracasso, né? E a falta de motivação. Eu digo que um professor de outras matérias, ele já tem que estar totalmente motivado, para ele poder motivar os alunos também. Mas o professor de língua inglesa, ele tem que estar munido 200% de motivação e positividade, para ele fazer com que o aluno também se sinta motivado. Porque ele não vê significado em aprender uma língua estrangeira, principalmente porque o ensino de língua inglesa nas escolas públicas, por exemplo, a gente estuda muito, ainda infelizmente, culturas de outros países, coisas de outros países, que não faz muito sentido para o aluno. A primeira coisa que ele fala, a gente ouve direto, professor de inglês, professora, eu não vou sair do país, por que eu preciso aprender inglês? Então, por isso que a gente colocou, que a gente trabalha também com o contexto local, que é o Tocantins. Segundo Cândido, a literatura possui um compromisso social de humanizar. Para o autor, essa se apresenta inteiramente por meio do ser humano, estando presente de uma forma ou de outra em todas as civilizações, visto que, para ele, todos os seres humanos vivem e precisam de algum tipo de fabulação ou ficção, não sendo possível viver uma vida sem experimentar o viver com características poéticas, ficcionais ou até mesmo dramáticas. O que transforma a literatura em uma necessidade universal que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito, levando em consideração que ela tem sido uma ferramenta preponderante para orientar e educar, sendo capaz de denunciar realidades a fim de permitir possibilidades de enfrentamentos aos problemas. Muitos alunos, eles usam os escritos deles para denunciar a realidade em que ele vive. Então, por isso, mais uma vez, a gente bate na tecla da gente trabalhar o contexto local, porque o aluno, muitas vezes, ele vai querer falar sobre ele mesmo. Não sobre uma cultura de lá, a gente pode trabalhar, e a gente trabalha, mas não focar somente nisso, focar aqui também, e principalmente no nosso Tocantins, no nosso Brasil, mesmo que seja a língua inglesa. Como objetivos, nós temos abordar as ações do núcleo de língua inglesa através de oficinas, com o intuito de promover o direito à literatura, que o Antônio Cândido falou, e também o direito à língua inglesa, que é esse direito à língua inglesa. A língua inglesa, ela
por muitos ela é vista como uma coisa ilícita. Só pessoas que têm dinheiro podem aprender a língua inglesa. E nós estamos tentando barrar esse tipo de pensamento, porque nas escolas públicas nós também podemos aprender a língua inglesa, a fim de despertar o interesse dos alunos pela língua inglesa e literatura e escrita de textos através da produção de mini-contos em inglês, usando ferramentas do contexto local e discutindo sobre as temáticas que envolvem o processo histórico e social que desencadeiam o ensino e a aprendizagem da língua. Aí tá. Ações realizadas. Nós tivemos várias ações realizadas, porque como disse no início, o nosso projeto ele abarca os 3 eixos. Só que, para hoje, eu apresentarei as ações realizadas sobre a oficina de mini-contos. Nós fizemos a oficina de mini-contos aqui na UFNT e nós fizemos a oficina de mini-contos na Escola de Educação Básica também. Na UFNT funcionou da seguinte forma. Nós tivemos uma explicação, primeiramente em português, de como se escreve um mini-conto, como que é a estrutura, como que eles podem fazer, e apresentamos autores tocantinenses, já para que eles pudessem conhecer e saberem que aqui no Tocantins nós também temos escritores. E depois nós tivemos a apresentação musical, que foi eu também, tivemos um lanche, pode passar. E depois a gente passou para a língua inglesa. Primeiro falamos sobre português, em português, sobre os mini-contos, e depois nós partimos para a língua inglesa. Os alunos, eles puderam, primeiro a gente explicou como que faz também em língua inglesa, não só em português, e depois a gente passou para a prática. Nós colocamos as fotos no chão, e eles poderiam ir lá em grupos, pegar a foto e escrever um mini-conto sobre aquela foto que eles pegaram lá no chão. Eles poderiam primeiramente, e por isso também que eu falei no início, que a gente trabalha com a produção de mini-contos ou de outros textos em português também, porque eles poderiam primeiro fazer em português, e aí ter o português como base, e depois passar para o inglês. E na final, deveria estar em língua inglesa. Eles poderiam usar o tradutor, caso quisessem, caso precisassem, e também dicionário. E vendo que a oficina de mini-contos deu muito certo na UFNT, e a gente fez focando nos alunos ali do primeiro período, do meio e segundo, porque é onde eles escolhem, se eles vão querer português ou língua inglesa, e eles também são os alunos que mais têm dificuldade na língua inglesa. A gente viu que deu muito certo, todo mundo participou, e a gente pensou, nós vamos levar para as escolas também, porque se a gente percebeu que é lá que começam, né, esses problemas, então a gente vai tentar ir lá o problema. Então a gente foi na escola, uma escola pública, estadual, daqui de Araguaína, e participaram, alunos que tiveram interesse, foram alunos do 8º, 9º, 1º e 2º ano. Os que tiveram interesse puderam participar. E como a gente trabalha com inclusão da língua inglesa e não exclusão, a gente não excluiu ninguém. Quem quisesse participar, independente da série em que ele estava, ele pôde participar. E aqui aconteceu da mesma forma. A única diferença foi que eu perguntei para eles se eles queriam as fotos ou se eles queriam fazer sobre o que eles quisessem. E eles falaram que eles preferiam escrever sobre o que eles quisessem. Então eu deixei aberto, né? Porque eles são crianças, são adolescentes. Eu falei, então vocês podem desenhar. Se vocês quiserem desenhar, vocês desenham. Eu deixei aberto para eles. Aí aqui são os meninos produzindo, eu explicando, primeiramente, a primeira parte, e aqui já a parte da produção. Entreguei a folha e as canetas para eles escreverem. Aí os resultados. I can learn English, I can write a microfiction in English. Eu posso aprender inglês e eu posso escrever um mini-conto em inglês. Aí aqui são exemplos dos mini-contos que fizeram no UFT, da UFNT, de alunos daqui, do curso de graduação em letras. Só que eu quero focar na escola, eu quero focar nos que produziram na escola, porque a gente sabe que são eles mesmos, esses alunos da escola pública, que são os mais afetados por esses discursos sociais de que eles não podem e eles não conseguem escrever. Então, eu decidi mostrar para vocês que eles conseguem sim. Então, vamos lá. Vamos começar por esse. Letters to Dream. Or, there's Sandman. I've been thinking about how dreams have been missing me these last few days. The truth is, we think our nightmares are dormant. Part of us, one that fears the worst. However, I started to think my nightmare is not something or someone else. It's not real. It doesn't come just to scare me. My nightmare is me, and I am proud to say that I am the one who's going to start working things around here. Because if I can't have my dreams come true, nobody else will. I hope you are waiting for me. With love, reality. Aí aqui está a tradução.
Cartas para sonhos. Oh, querido Sandman, tenho pensado em como os sonhos têm me afetado, têm me feito falta perante esses últimos dias. A verdade é que pensamos que nossos pesadelos são uma parte adormecida de nós, uma que possui medo do pior. No entanto, comecei a pensar, meu pesadelo não é algo ou outro alguém. Ele não é irreal, não vem apenas para me assustar. Meu pesadelo sou eu, e tenho orgulho de dizer que sou eu quem começará a destruir as coisas por aqui. Pois se não posso ter meus sonhos realizados, ninguém mais terá. Espero que esteja me esperando, com amor, realidade. Quem escreveu esse conto foi uma moça do 2º ano, que eu não coloquei nome para não... Mas, assim, só para vocês entenderem a capacidade de escrita deles, que eles podem, sim, eles conseguem, sim. O texto em inglês foi ela quem escreveu, não foi eu. Eu trouxe exatamente do jeitinho que eles escreveram. Aí tem esse outro aqui. Ele escreveu na cartolina e desenhou. She feels the presence of angels, these that are kept in the pocket of the heart. She wanted to know how to talk to them to part of their allegory. Ela sente a presença de anjos, aqueles guardados no bolso do coração. Queria saber como falar com eles, para enfim fazer parte de sua alegoria. Esse aqui foi um rapaz do 1º ano, da 1304. Aí tem essa aqui, eu vou ler só em português, tá? A lagarta. Há muitos anos atrás, havia uma lagarta, que vivia no mundo sozinha. Priscila não sabia que em um certo dia ela se transformaria em uma linda borboleta. O tempo foi passando e ela estava percebendo as mudanças em seu corpo. Todas as outras lagartas haviam avisado a Priscila, mas ela não acreditava de jeito nenhum. Porque de tanto ela esperar, por que iria acontecer logo agora? Logo, ela se transformou em um casulo. E após alguns dias, ela se transformou em uma linda borboleta azul. E pediu desculpa para todos que avisaram a ela, seguindo sua vida em frente. Aqui só para mostrar que tiveram vários outros e outras. Do 9º ano, do 1º ano. Aí mais, ó, 9º, 1º. Sempre essa faixa etária, tá? 9º, 1º, 2º. E esse aqui também, que é do 9º ano. Mas do 9º ano, a galera do 9º ano estava bem inspirada. Olha aí, mais do 9º ano. Então é isso. Acho que o nosso objetivo maior, que era de aproximar os alunos da língua inglesa, foi realizado com sucesso. Os alunos conseguiram e se sentiram mais motivados a aprender a inglês depois dessa oficina. Porque a gente que dá aula de inglês, é muito comum a gente lidar mesmo com esses discursos de falta de motivação. Então a gente tem que sempre estar ali motivando com a positividade. Não, você consegue, tá? Não se sinta assim. Então acho que o nosso objetivo principal, que era de fazer com que eles se sentissem capazes e eles realmente se mostrarem capazes, foi realizado com sucesso. Temos mais? Só as referências. É isso.